Bem-vindos ao Entre Amigues, mais um episódio. Gente, esse vai ser assim, o clímax do podcast, Preparem-se. né? Preparem-se. Bom, esse, como vocês sabem, é um espaço para a gente conhecer as histórias de pessoas LGBTQIA+, em toda a sua pluralidade. A gente consegue criar aqui novas referências, né, de vida e pessoas que resistem a todas as normas, especialmente a norma, né, cisgênero e heterossexual. Se você é uma pessoa aliada também, quer aprender mais sobre a população LGBT, sobre as letrinhas, esse é o lugar para você também não passar vergonha por aí. Sim. Bom, eu sou a Verônica E eu sou a Amanda. e vamos começar a apresentar então a nossa convidada. Nossa, Já de temos aí a peso. revelação do Vamos pronome, lá. é ela. Nossa convidada, gente, assim, que é ponto alto do Entre Amigos, a primeira temporada do Entre Amigos. Eu tô muito orgulhosa É o ápice, gente, da aqui, gente ó. ter conseguido chegar aqui Imagina. nesse momento hoje. A gente tá com a co-deputada estadual em São Paulo pela bancada feminista, pré-candidata a vereadora pela cidade de São Paulo, aqui pelo PSOL, travesti, negra, intersexo, servidora pública da área da saúde, mestranda ou já era doutoranda em Ciências Humanas? Mestre em Ciências Humanas e Sociais pelo UFABC, e é a primeira parlamentar intersexo das Américas. Yeah. Carolina Vamos Yara. poder. Bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer, Né? nosso. Verônica eu já conheço de outras, né? Outras Amanda é caminhadas. clone. E Amanda, É, agora é um prazer estar aqui Um contigo. prazer foi meu, nossa, é muito bom. Vamos aí prosear, né? Eu Vamos. gosto muito de. Eu sou conversadeira, minha avó sempre falava isso. Ah, Eu era é? conversadeira. Você é mineira? Não sou. Ah, Eu sou daqui de São de Paulo. São Paulo. Mas é porque meu sotaque ficou misturado. Uhum. Né? Eu tenho mineiros na família. Ah, Minha avó veio do oeste paulista, então eu puxo mesmo essa coisa do oeste, de legal. Porta Ah, eu e também. tal. E só que também tem uma coisa da Bahia, porque meu avô era baiano, Que né? legal. Então virou Essa mistura de sotaques. essa coisa aí. Bem paulistano isso, né? Cada lugar que você vai em São Paulo, você vai ouvir um sotaque diferente. Um pedacinho do Brasil. Exatamente. Muito bom. e acho que assim, o legal, né, de poder conversar com a Carol é que ela personifica muito do que a gente fala, né? Uhum. Por ser intersexo, a gente acaba levando a discussão de gênero para um outro nível, né? Até então, Daqui vai pra lá. Aham. exatamente. Então acho que hoje a gente vai ficar muito tempo falando sobre isso, Uhum. né? Acho que, claro, dado também a tua disposição de falar sobre isso, porque acho que você fala muito sobre isso, né? Mas pra gente, assim, pode ser muito revelador, especialmente para as pessoas que assistem, que são um pouco mais leigas em gênero, leigas no que é a comunidade LGBT, para elas entenderem que é isso, não é só homem e mulher, literalmente, né? Não é só homem e Uhum. mulher biologicamente, como sempre surge, né? O tal do biológico, né? Insuportável. Então, a primeira coisa, né, acho que a gente podia falar é se você pode contar um pouco pra gente como que é, né, seu corpo, como é que você nasceu, O que como é é ser uma pessoa intersexo? e se você também, porque assim, pra gente, muitas pessoas não sabem o que é intersexo também, né? Usam ainda o termo desatualizado. Podemos falar sobre esse termo também? Podemos, claro. Porque a gente foi pesquisar e o significado dele é muito mais bonito do que todo o aspecto negativo que se empregou no termo, né? Aham. Você pode falar disso também, assim, enfim. Claro. Bem, primeiro dizer que quando a gente fala de gênero, né, ou quando a gente fala de sexo biológico, né, a gente tem que pensar que as coisas não se dão assim, existe o céu, existe a terra e existe essas nomeações de homem e mulher. Uhum. Não é assim que funciona as coisas, né? Então, o que era mulher, o céu, a terra, os elementos da natureza, eu que sou do candomblé, né? A gente cultua muito os elementos da natureza. Mas essas coisas realmente são constitutivas do planeta, sempre estiveram, sempre vão estar se a gente não destruir, inclusive, né? Mas as coisas relacionadas ao modo como a gente se enxerga enquanto ser humano foram construídas por nós, ou seja, pela cultura. Então, como antropólogo, eu gosto de lembrar disso. Olha, meus amores, a nomeação do que é homem e a nomeação do que é mulher, mesmo na biologia, ela foi feita a partir de uma cultura, que é a nossa cultura. Principalmente nós que somos do Ocidente, né? Temos uma cultura X que foi lá, né, feita pelos
primeiro pelos greco-romanos, depois pelos europeus, etc., e foi indo, né? Então, isso faz com que a gente tenha essa visão de mundo que não é absoluta, né? Então, o meu corpo é uma prova disso, né? O corpo das pessoas que nascem com aspectos biológicos dos dois sexos ou fora, né, desse padrão, porque Hum, também, né, existe, faz com que se derrube, né, essa noção de que o sexo biológico é ou uma coisa ou outra coisa, né? Ou de que exista uma grande, né, grandíssima diferença entre os seres humanos a ponto deles serem divididos só em duas categorias, né? Então, hoje a gente fala, né, que chama de intersexo. Primeiro porque foi o termo que é o termo mais antigo, inclusive. hum, Em 1910 já tinha artigos, né, de endocrinologia falando o termo intersexo. Só que o que se espalhou popularmente, né, até por conta de um mito, né, uhum, grego, é o termo hermafrodita, né? Só que a gente acabou percebendo que esse termo foi muito estigmatizado e esse termo também, na biologia, sempre foi muito atrelado também ao uso das especificações de planta. hum, Então a gente falou, não, né? Não vamos pegar um termo que especifica a planta, que tem uma carga de estigmatização, né, para fazer isso. sim. Mas tem gente que se chama de hermafrodita, e eu acho que se a pessoa quiser se nomear como hermafrodita, ela pode. Eu acho Uhum. que não vejo nenhum problema, E é bonita a né? coisa do, 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 O do mito, né? significado, né? O Do mito em hermafrodita. si, ele... Que é Hermes, né? Com, Isso, com Afrodite, não com foi? Afrodite, e teve, né, O um filho. filho que tem a mistura dos dois, né? Que é uma coisa que no candomblé a gente tem Logum-Edé, né? Que é uma Hum, coisa semelhante, né? Que é Uhum. legal. Oxóssi tem filho com Oxum, e aí tem Logum-Edé, que é 6 meses mulher, 6 meses homem, enfim, né? Que tem esse mito também. Digamos assim, já é um mito que estava na humanidade há muito tempo, né? Aham. Sim. Sim, Que desde dizia que. já de pessoas que estavam Pra fora, contar essas né? Ou histórias. de Oxumaria, por exemplo, também, que é um orixá que fala da transformação, né? Uhum. Inclusive corporal. Então já existia desde muito tempo, né? Isso. E meu corpo nasce assim, né? Com aspectos biológicos dos dois sexos, e no meu caso, assim como no caso de muitas pessoas, eu tive que passar por violências médicas muito cedo, muito jovem, para esconder, né? Uhum. Naquele momento histórico, se fazia cirurgias, né, muito pequeno para se costurar ou para se esconder ou para adequar aquele órgão genital da forma com que eles A visão das pessoas da médicas ali, forma né? Uhum. binária até, assim, Sim. pornobinária, inclusive, né? Porque as Uhum. pessoas É. tinham uma coisa assim de pensar, tava ali um bebê na mesa e pensar assim, ai meu Deus, como é que Ok. essa genitália vai ser útil para penetração? É um bebê, Aham. Aham. entende? E assim, pode Sim. esperar esse A bebê pessoa não crescer. pode ser assexual também, né? Não, não, espera essa criança crescer, Aham. inclusive, né? Então hoje a gente Sim. Opa, eu passei por 3 cirurgias, teve pessoas que eu conheço que passou por mais cirurgias ao longo da vida. Essas minhas cirurgias foram dos 0 aos 12 anos, né? E isso é uma pauta que hoje a gente luta contra, né? Tivemos Uhum. alguns avanços, mas ainda falta o grande finale, que é a proibição total dessas cirurgias fora de casos emergenciais. Também a gente não é contra, né? A criança tá com algum problema mesmo de saúde, Sim. Eu né? não consegui Não urinar, por conseguir exemplo. urinar, claro que a gente vai ser a favor de intervenções cirúrgicas, inclusive porque a gente é a favor de intervenções cirúrgicas para as pessoas modificarem seus corpos. A gente quer a autonomia dos corpos, na Quando elas verdade. escolhem, né? Exato, né? Que é uma grande hipocrisia também, né? Hum, Eu costumo dizer isso, né? Se eu hoje decido, falo, não, eu vou fazer uma neovagina
acabou. Quero uma vagina. Vai demorar, se for pelo SUS, demora 10 anos, né? São 10 anos a fila. Aí, se é uma criança intersexo, É na hora. dias no máximo. Então, assim, é uma hipocrisia, né? E eu acho esse tema, assim, das cirurgias de mutilação, né, das crianças intersexo, eu acho que ela é um tema muito, muito forte, assim, que muito pouca gente fala a respeito, né? E como é que é esse processo de adequação a normas sociais que eles chamam de procedimento médico, procedimento de saúde, né? Então, essa criança nasce com uma genitália que não se conforma, né, à imagem daquilo que se espera e é submetida a cirurgias para poder deixar aquilo com aparência e utilidade, e é uma utilidade que a sociedade pensa a partir daquilo, né? Exatamente. Então, se existe um pênis, precisa pensar, esse pênis vai ficar ereto? Porque ele tem que ficar, né? Se não, aí quem sabe é melhor ter uma vagina. Mas É, essa vagina, ela é penetrável? Não é. então, Tem fica um nessa. útero, pode engravidar? E aí são todas as expectativas sociais em cima da utilidade daquela genitália, não para a pessoa, mas para a sociedade, né? Que tem a ver com a coisa da reprodução social, Hum, né? Como a gente vive num mundo, antes um mundo colonial escravocrata, hoje um mundo capitalista e neocolonial, ainda colonial, né? É, a gente tem essa visão, né, de que as pessoas precisam ser úteis, né? hum. E eu gosto muito do livro do Ailton Krenak, né, que o título já, não preciso nem falar do nome do livro, né, mas o título já é A Vida Não é Útil, né, que é justamente sobre isso, né? A gente vai para outras cosmologias, seja cosmologia indígena, cosmovisão africana, tradicional, a gente percebe que existe uma briga com esse conceito de que nós precisamos ser produtivos, né? Uhum. Porque nós precisamos ser produtivos para quem? Para Sim. quem lucrar em cima da gente, né? Esse que é a grande questão. Então, por que que tem que uma criança... Então, necessariamente essa criança precisa reproduzir lá na frente. Por quê? Para ela fazer parte dessa máquina social, dessa reprodução, seja da mão de obra, seja da sociedade, etc. Né? Seja dos mitos Seja dos também, né? mitos, né? Então é muito perigoso você deixar exposto que, sei lá, de cada 100 bebês, 2 nascem assim, né? É muita É gente. muita gente. Fora que tem um aspecto também dentre esses 2% da população que nasce com aspectos biológicos ambíguos, tem também os estados intersexo que são hormonais, Uhum. né? Tem um caso que é emblemático no Brasil, não é novidade nenhuma, que é a da Roberta Gambini, da Roberta Close, né? Ela tem um estado intersexo, hormonal, ela já falou isso no programa do Google na época, enfim. E isso foi debate, se ela era hermafrodita, se ela não era, nos anos 80, né? O que aconteceu, e no começo dos 90, né? O que aconteceu no ano de 2000, em alguns artigos, eu já chamei de década do silêncio intersexo, assim como teve a década do silêncio da AIDS também, né? Porque eu vivendo com HIV, sou do movimento de AIDS há muito tempo, a gente também teve um período que falou, a gente conseguiu remédio para HIV, não vamos falar mais do assunto. Já está resolvido. E não estava. Do mesmo modo, eu acho que a coisa da população intersexo foi meio soterrada, assim, né? Aí eu falo, né? Desculpa as outras letrinhas, mas até as outras letrinhas não soube lidar, Sim. né? Com a população intersexo. Então, E é uma treta nas letrinhas, né? É uma coisa que a é, gente tem falado no podcast, né? De é, como é. E não é tão. aí acabou não se discutindo muito a intersexualidade. O que hoje eu acho que tem que ser diferente e já tá um pouco diferente do que era, né? Porque existe essa potência, na minha opinião, de provar que o discurso Hum. dos conservadores de que isso é contra a natureza, né? As coisas de gênero, né? A dissidência de gênero,
né, a travesti, a pessoa transmasculina, a pessoa não binária, ou os próprios gays e lésbicas também, e bissexuais, tudo isso é antinatural, né? O natural seria, né, na visão deles, que eles aparelham a ciência, na verdade, né? Mas na verdade eles colocam toda a ideologia, né, ali judaico-cristã que eles têm, e alguns vão para o fundamentalismo religioso mesmo, né? Para afirmar isso, só que na verdade não é isso, né? Eu acho que alguns grupos nossos hoje já conseguem compreender, já está mais ampliada a discussão de que estar com as intersexo ajuda todo o debate Sim. LGBTQIA+. Porque você destrói o discurso biológico. Não tem, né? Que eu sou, inclusive, uma grande. Eu gosto muito de um conceito da Judith Butler, que ela fala do corpo indecifrável, ou do corpo. Ela usa um termo mais difícil ainda, que é ininteligível, mas que é o corpo que não dá para entender, né? E eu gosto muito desse lugar, né? Que eu acabo ocupando, né? Porque, de fato, as pessoas vão ser transfóbicas, né? E aí eu já jogo a cartada. Não, mas espera lá, você tá falando de uma coisa biológica, mas eu sou intersexo. Aí ela já fica com aquela cara do meme da Nazaré, né? Aquele monte de conta assim atrás. Aí ela tenta ser uma outra coisa, né? Sei lá, bifóbica, alguma coisa. Eu já jogo a outra cartada. E ali ela vai se confundindo, né? E aí eu gosto muito de uma passagem da Bíblia que a minha avó falava, que Jesus, quando ficou muito bravo mesmo, ele falou assim: Olha, eu não tô aqui para trazer a paz, não, eu tô aqui para dividir mesmo, né? E não, e eu gosto disso, sabe? De trazer um pouco essa confusão linguística, essa confusão de gênero. Então, a minha própria mini biografia que eu mando para as pessoas é meio tipo, ela é mulher intersexo, ela é mulher. Aí ela é intersexo, né? Uma condição Já biológica. dá um Ela é tilt. aí e travesti, Aham. né? Que vive com HIV, é negra. São essas 5 coisas que eu boto Já explica a na mini bio. interseccionalidade na bio, assim. Na mini bio. Então aí as pessoas já ficam assim, o que que será que é essa Aham. pessoa? E aí o que que acontece? Principalmente no Brasil, né? Que é o país mais travequeiro do mundo. Acontece que traz um despertar nas pessoas, seja ou de 3 coisas, ou do ódio, ou da curiosidade, seja no sentido bom ou no sentido ruim, porque tem os dois sentidos, Sim. né? Ou seja, do virar uma coisa mística, assim, coisa, e tal, não sei o quê, que Que também é explica, desumanizado, né? mas que também explica o porquê que eu fui eleita também, né? Uhum. Porque, né, as pessoas elegem também por essas questões, né? Existem pesquisas No disso nosso campo, né? que mostram que as pessoas votam também pela emoção, às vezes até mais pela emoção do que Sim. pela razão, né? Então isso demonstra e explica por que que o Brasil ainda mata tanto travesti, por exemplo, e elege 30 travestis. Não tem outro lugar no mundo, E tá? consome pornografia também, Não tem recorde outro disso. lugar no mundo, gente, com 30 travestis parlamentares. Não tem. Você pode procurar, não tem. E não tem igual aqui também para país que consome tanta pornografia trans. Você sabe, você trava também. Você sai na rua, assim, vem, né, o assédio, Vem. vem a cantada, Sim. vem o Diariamente. desejo, né? Então essa dicotomia, assim, né? Eu uso muito para despertar, né, as consciências e tal, né? Embora que hoje em dia também, né, no lugar que eu ocupo, eu também tenho que blindar certas coisas para minha proteção Claro. física, para minha proteção de saúde mental, inclusive, né? São, no mundo, 160 milhões, certo? Mais Intersexo, ou menos. Se a gente aproximadamente? for Mais ou pegar 8 menos, bilhões de pessoas. Ou seja, quase um Brasil espalhado pelo mundo de pessoas intersexo, né? exatamente. E tem, como você estava falando, tem vários tipos, né? Você pode só pincelar assim pra gente esses tipos? A gente tem os termos médicos desses tipos, que a gente foi ler lá na Paula Machado, naquele Sexo dos Anjos, alguma coisa. Esse artigo é Mas ótimo. você Foi o gosta? artigo que eu li quando eu
caiu a minha ficha que eu era intersexo, eu fui É. ler esse artigo. Esse artigo, para quem não sabe, né, é um artigo de uma pesquisadora que vai até um hospital e ela começa a fazer entrevistas, né, com as pessoas médicas daquele hospital, com pessoas pacientes, crianças até pacientes, e vai desvendando como a própria cultura está nos médicos e vai afirmando, né, as técnicas. Então tem essa troca técnica-cultura. Os médicos não se veem como agentes culturais e estão Não, sendo, né, durante os eles se veem procedimentos, como neutros. O pior como de tudo super é isso. neutros, né? É aquela coisa, né? Sou técnico. É. Que a gente vê também na política bastante, né? E aí tem essas categorias que eles criaram, né? Então, tem a categoria pseudo-hemafrodismo, hemafroditismo feminino, pseudo-hemafroditismo masculino, digenesia gonodal mista, Tem um hemafroditismo monte. verdadeiro, enfim, um monte. Mas também a gente não quer entrar nos termos deles, só para dizer assim, tem todo um prisma ali, né? De Sim. pessoas intersexo que a gente ignora e não é capaz, assim, de considerar sendo uma coisa já ancestral, né? Desde que os corpos existem, eles já passam por Sim. essas, né? Nuances todas. Eu acho que a pluralidade de possibilidades de corpo dentro da categoria intersexo, eu acho que é uma das maiores riquezas que a gente tem para poder destruir o binarismo de gênero e de sexo, né? Eu acho que tem isso, né? Tanto a precursora do termo gênero, né, na antropologia, a antropóloga Rubin, como depois, né, a Anne Faust Sterling, são duas autoras que elas falam muito do quanto que o sexo biológico ele tem que ser construído para se ter o gênero, Uhum. né? Então, durante um período anterior, né, dos estudos feministas, você tinha o quê? O gênero é social Uhum. e o sexo é biológico E imutável. e imutável. E aí, depois, né, falando, não, na verdade o sexo também é social, né? Por quê? Porque você precisa de um modelo de corpo para Uhum. cada gênero, para poder funcionar o jogo, Uhum. né? Então, por isso, né, que inclusive existe toda uma pressão em cima da própria população trans, né? De um corpo que nós temos que ter, de fazer modificações corporais, etc e tal. Não tô criticando, inclusive faço, inclusive Uhum. me hormonizo, tal, não tô nem, né? Mas eu tenho que ter essa criticidade enquanto uma cientista social, enquanto uma antropóloga. E das pessoas. Só que essa lente só vem pra nós, né? E eles fazem modificações corporais. Não, meus amores. As pessoas cisgêneras, Todo intersexo, dia. todo dia. Entendeu? Você vai na academia, então, Nossa, na academia de, né, de estética, né? Que pra mim, né, tem Sim. academia, né, no sentido esportivo e de saúde, mas, né, o que vigora muito, assim, é o da estética. E super. assim, eles fazem modificação corporal, fazem hormonização, A fazem harmonização cirurgias, facial é... tudo, Uhum. tudo que vocês puderem Mas imaginar, como tá eles dentro do fazem. binarismo, é legítimo, né? A Aí harmonização facial é a ninguém, afirmação de gênero, né? ninguém fala dos maromba, entendeu? Aham, Como, afirmação de gênero, né? Uhum. Eles estão fazendo uma afirmação de gênero, super. que é a Sim. masculinidade, etc. Tem que ter um modelo e tal. Então, discutir sexo biológico é falar sobre isso também, né? O falocentrismo, aí vem o racismo, né? Uhum. Também da questão do homem negro, né? Tem que ter um modelo, por ele ser o mais que vai fazer os trabalhos braçais, os trabalhos mais rudes, né? Da sociedade, aqueles trabalhos que os homens brancos não querem fazer, né? É, ele vai precisar ser mais forte, ele vai precisar, né? Ser reprodutor de mão de obra, por isso que ele tem que ter um pau grande. Ninguém Uhum. nunca, né? As Uhum. pessoas não falam, né? Por que Uhum. tem o mito do pau grande pro homem, né? Que é do homem cis negro, que é justamente sobre essa questão do ranço escravocrata, né? E isso tudo atingiu meu corpo direto, Sim. diretamente, imagina, como uma pessoa negra, né? Então, a exigência era essa, né? Então, tipo assim, se tem um órgão que é maior que o outro, a conta foi essa. Tem um órgão que é maior que o outro. Se é assim, assado. Se um reproduz, o outro não. Então, exclui o outro, Uhum. apaga o outro, né? Para produzir um negão. A minha avó teve uma briga assim, tete a tete com o médico, né?
quando ele, aos 6 anos, foi retirar meus pontos sem anestesia, ela embargou ele porque eu tava chorando e ele respondeu: Não, você tá atrapalhando, né? Você está atrapalhando porque a gente tá aqui tentando fazer um negão, né? E isso mostra muita coisa, né? Mostra coisa do sexo biológico, da construção do corpo e do quanto que isso tem a ver com raça também, Sim, um negão não poderia né? ser tratado com Com gentileza e... gentileza, não podia ser uma pessoa humanizada, Uhum, né? Aquela mulher negra ali também, negra do interior, etc., também não poderia ser tratada com dignidade, uhum. com o seu Ter neto, né? voz. Então, assim, uma série de coisas acontecendo nesse mesmo recorte, né? E eu acho, eu penso que quando a gente vai falar desse assunto, a gente tem que pensar um pouco para além do que a gente costuma fazer e o que a própria medicina faz, de engavetar as coisas e tentar, né? Eu acho que hoje a ciência tinha que andar para um lado, e eu sou dessa corrente, né? Científica, de que a gente tem que tirar das gavetas um pouco, dar uma misturada e tentar ver ao vivo, como as coisas acontecem Uhum, na prática, assim. E na prática as coisas acontecem muito relacionadas umas coisas às outras. Então não tem uhum, como a gente falar de sexo biológico sem falar de gênero e vice-versa, né? E não tem como excluir um do outro, uhum, como defende as feministas TERF, por exemplo, né? As feministas que se dizem radicais, né? Porque radicais elas não são. uhum, Mas elas tentam excluir o gênero e deixar só o sexo. Também não funciona, uhum. né? Porque é uma relação interdependente, Simbiótica. simbiótica, exatamente. Não existe. O Guilherme, né, a Rita Von Hunt tem um exemplo ótimo disso que sempre traz, né? Que fala assim: você tá lá, né? Você lá, o homem, machão, tal. Aí você Cis. tá no, se você tá lá no ônibus, aí de repente dá um treco na catraca lá e decepou ali seu pau. E aí? Você virou Você virou mulher? mulher na hora? Ou É. você continua sendo homem? Então assim É. já mostra, né, essa relação assim de como o sexo é insuficiente para lidar com toda a questão de gênero, né? A Jaqueline Gomes de Jesus escreve um texto sobre o transfeminismo que ela começa falando disso, de um texto que eu esqueci o nome da autora, me desculpem. Mas que é um texto que é uma autora, uma mulher negra cisgênera, que ela fala o drama que ela sofreu por questões de saúde quando ela teve que retirar a mama e tirar o útero. Hum, E o quanto isso para ela foi retirado, assim, dá aqui sua carteirinha de mulher agora, né? Que além de ser negra, né? Ou seja, as mulheres negras lutaram para ser mulher, não é que foi uhum. mulher assim, Não né? era um Porque elas dado. eram só escravas, elas não eram mulheres, né? A gente tem que lembrar disso, né? Na lenda Angela Davis mostra muito isso. Bell Hooks, enfim. E eu não sou mulher. É, e para conquistar isso. E aí ela já era negra, aí ficou sem seio e sem útero, né? Ela teve essa retirada, né, da feminilidade dela. Então, é para a gente pensar, né? Ou quando a gente pensa, né? Em coisas às vezes que até é bordão nosso, né? Ah, se os homens engravidassem, o aborto já estaria legalizado. Aí esquecem que tem homens engravidando Sim. hoje, né? Que Aham. são as pessoas transmasculinas, os homens trans. Então, assim, é, como que a gente faz com que essas categorias de humanidade, que na verdade são negociações da nossa Hum, humanidade, elas possam ser revertidas, não em negociação, mas que sejam revertidas em diferenças que não gere opressão, que não gere violência, que não gere, eh, enfim, toda essa carga horrorosa que a gente está falando aqui, sim. né? Para a gente conseguir que as pessoas sejam só diferentes, né? Não desiguais, né? Uhum. Como a gente tem hoje. O louco desse exemplo, a gente tá falando de, né, transmasculinas, né, Eu pessoas nem falei o que você transmasculinas. falou, que você pediu. Não, também, A vamos conversa falando, é a assim. gente vai e volta. Mas você comentou agora o homem que engravida, que é a pessoa transmasculina, né? Mas o louco é que tem umas matérias falando que o transplante de útero tá virando realidade, assim. Então você vai poder, entre, né, pessoas
que nasceram com Ou nasceram sem órgão útero. genital, né? Pronto. Pessoas sem útero, pronto. Ah. Ela vai poder receber um útero e engravidar. Então, assim, Isso outro aí eu nível, né? ainda tô. Aí vai ser Ainda não babado. caiu minha ficha. Não. Deixa pra outro Ah, podcast pra É. gente falar próxima disso. temporada. Olha, eu achei muito legal que você falou sobre a utilidade que esse texto da Paula, né, que a Verônica falou, teve na sua vida, assim. Então, houve um momento em que você se entendeu como uma pessoa intersexo? Como é que foi isso pra você? Peraí, Ah, completando isso. Você não citou o Manifesto Ciborgue, por algum motivo, não? Porque ele geralmente vem nas conversas, né, da Haraway lá, como também algo que inaugurou essa coisa, né, que não tem o biológico, tal, tal, tal. Não, eu gosto do Manifesto Ciborgue, mas eu costumo citar mais nas minhas conversas aquilo que eu já utilizei nos meus trabalhos hum, acadêmicos, né? E eu, de fato, utilizei mais um referencial do feminismo negro, um referencial mais escurecido, digamos Uhum. assim. E também mais pessoas que se debruçaram especificamente sobre o campo intersexo e do sexo biológico, hum, né? Então, no caso, a Paula Sandrine Machado se enquadra nisso, né? E a Rubin é porque ela foi tipo, assim, né, a Haraway é uma grande pesquisadora, mas a Rubin escreveu na década de 70, né? uhum. Então não tem como falar do sistema sexo-gênero sem falar da Rubin, né? Na antropologia, assim. Então, por causa disso. Mas eu gosto de trazer essas questões todas para a gente pensar uma coisa, assim. Por que por que é uma grande coisa, né? É, eu ter que ter abdicado da minha expressão de gênero para conseguir um trabalho. Hum, Então, Uhum. eu gostaria de abordar por essa percepção, por esse prisma, a chegada na minha descoberta da certo. intersexualidade, né? Então, quando eu faço 18 anos, eu já estava com a minha travestilidade completamente exposta, Hum, né? Estava completamente vivendo como uma travesti desde os 14 anos. E por motivos da prostituição na adolescência e por motivos de violências que eu sofri nesse processo, violências físicas, violências sexuais e tal, eu acabei me vendo pressionada, né, a não ser mais travesti, hum, né? E isso fez com que, aos 18 anos, eu regredisse na minha expressão de gênero, o que a gente chama de destransição, né? É interessante pensar nisso porque eu não sabia que eu era intersexo até esse momento. Olha Eu só. achava que tinha alguma questão, as travestis até comentavam, ai, seu corpo é diferente, você é uma travesti amapô, elas falavam, porque hum. cresceu o seio sem precisar de muita coisa, cresceu, né, acinturou o corpo, mas, Amapoa? É pra termo? mim, amapoa, Isso é Pajubá ou é. pajubá, Ah, é. Amapoa quer dizer mulher cis, né? Pajubá é a língua das travestis, tá, gente? Pra quem não sabe. Isso, e amapô vem de Yorubá, né? E aí essa terminologia até ficou na minha cabeça, mas eu não fui pesquisar nada, né? E aí com 18 anos eu voltei pro armário, porque eu fui trabalhar no hospital do Santa Marcelina, aqui, Nossa. Hospital Católico. Ai, que ótimo. É, lindo. Hum, Aí fui lá, né? Bem assim, tentando disfarçar, né? Não Hum, sei, também não sei como, que né? Porque, jeito. enganando ninguém. enfim, né? Vestia, parecia uma sapatãozinha, assim, uma coisa bem Ah, indecifrável. As pessoas na Ah, rua. Eu recebia xingamento, eu, destransicionada, gente, eu recebia xingamento de tudo quanto é tipo. Gente falando, ai, viado. Aí daqui a pouco vinha outro, sapatão. você tipo se Aí daqui a... decide. Deus, né? O que que eu sou, né? Pra vocês ficam me sim. xingando de Nossa. tudo. Porque era aquele, né, corpo indecifrável. Aí, trabalhei um tempo, fiz, né, até tomei
uns 2, 3 meses de hormônio pra crescer um pouquinho de barba, pra eu ter um pouquinho de paz, Olha porque eu só. não aguentava É uma... mais esses xingamentos de tudo quanto é nome. Uhum. Falei, não, vamos xingar só de viado, pelo amor. Eu escolhi, falei, não. Antes de ontem eu fui chamar de É, viado na rua, eu falei, nossa, hoje teve algum regredinho um pouco, porque antes era é, traveco, agora é viado. Gente, não, eu melhora. ia voltar a falar, escuta, eu não fiz tudo que eu fiz. Olha isso aqui. Eu sou uma travesti, me respeita, me chama de travesti. Repita, que ela, né, dá vontade de fazer isso, mas a gente tem medo de levar, né, na É. cara. E aí eu tive que fazer todo um percurso de retorno ao meu gênero, né, que é o gênero das travestis, porque, enfim, né, fui acolhida pelas travestis no sentido existencial, assim, do que estava acontecendo com o meu corpo na puberdade. Você imagina, falam pra você, ó, você vai engrossar sua voz, vai vir barba, não sei o que, tal, tal, tal. E aí você faz 12 anos, fazem uma cirurgia, porque a minha última cirurgia foi aos 12 anos. Dizendo, não, a gente precisa completar as outras cirurgias por causa da sua urina, porque você não tá indo no banheiro direito. E realmente começou a fechar o canal. E, e aí quando você faz 14, você já tá com o peito doendo, porque tá crescendo o peito. Entende? E a sua cintura e a voz aqui, ó. Uhum. Então, assim, eu fiquei realmente sem entender nada. Então, foram as travestis que falaram: ah, vem cá, vem ser travesti. E eu falei: eu quero ser travesti, gostei disso, né? E fui ser travesti. É, Só que ficou faltando a parte biológica. E aí foi conversando com outras travestis também, já na idade adulta, trabalhando na saúde, militando, né? A partir de 2015, que eu começo no movimento, 2014, na verdade, começo no movimento de AIDS. Militância, assim, eu já tinha desde É, a vida é 2008. militância já, né? Quando você É, tá participando dessas categorias ou tá tendo essas expressões todas, não, né? mas em movimento social mesmo, porque eu nasci num bairro de movimento de moradia, Hum, né? Que é o bairro da Fazenda da Juta. Então eu já estava no aonde é? meio, na Fazenda da Juta, Onde Sapopemba. fica? Sapopemba. Então eu já estava no meio dos movimentos sociais desde pequeno. E aí, participar de coletivo, de projetos para fazer festival no bairro, essas coisas eu já fazia. E aí, a partir de 2014, quando eu descubro o HIV, eu vou para o movimento de HIV/AIDS. E eu começo a trabalhar, olha que interessante, né? Eu vou para o Hospital Santa Marcelina e lá dentro eu faço um trabalho de atenção a vítimas de violência, mulheres vítimas de violência. Uhum. Então eu vou para o movimento de combate à Uhum. violência contra a mulher. Não à toa. Começa daí, tá? Minha história que vai depois acabar na bancada feminista, né? Uhum. Então, Que é, assim, maravilhosa. é, mas é para as pessoas pensarem, né? São mais de 10 anos que eu tô nisso, Sim. né? Na verdade, há 14 anos eu tô nisso, né? Porque eu comecei em 2010. Então, são 14 anos de dedicação à luta contra a violência doméstica, contra a mulher, contra a infância, contra o trabalho escravo, uma série de coisas. E isso eu sofrendo, Uhum. penando, né? Disfarçando meu gênero, uma violência absurda. E aí, em 2015, eu converso com duas amigas. Uma delas, a Terra Johares, que eu sou muito amiga até hoje. Amo. Perfeita. Terra e Juliana Nonato também. Gil Nonato, que era da caminhada lésbica e bissexual, inclusive, uma travesti maravilhosa, babadeira. E elas me falam assim, quando eu desabafo com elas, falo que quero transicionar de novo, parará. Elas me viram e falam: olha, talvez você tenha que pesquisar sobre intersexo, Olha só. né? Porque sua história, né? Essas cirurgias, tal, tá tudo muito, muito mal explicado, né? Uhum. Vai atrás. Aí eu comecei atrás, isso era 2016. E aí foi quando eu li o artigo da Paula Sandri, enfim, e aí eu fui atrás dos militantes na época que estavam tratando do assunto, né? Eu conheci aí a Dione Freitas, o Amiel Vieira, né, a Thais Emília de Campos, enfim, quem estava tratando, né, sobre intersexo, e mergulhei de cabeça já, assim, nessa temática, nessa luta, nesse movimento.
olha a importância de ter outras pessoas, né, que já tinham também esse acúmulo e tal, que é um pouco o objetivo do podcast, é muito o objetivo do podcast, né? A gente também É, mostrar assim, gente, isso tá aqui, é vivo, Existe. sabe? Aham. Existe. foi muito importante, né? Naquele momento. Só que era muito incipiente ainda também. Então eu percebi assim, bem, eu vou ter que. Eu já achava que não. Eu viver com HIV já é. Uhum. Ninguém gosta de falar desse assunto. Aí quando eu vi um assunto que as pessoas gostavam menos ainda Hum. de tocar, que é a questão intersexo, eu falei, meu, eu vou ter que me envolver, né? E me envolvi. E fiz parte, né, digamos assim, dessa geração mesmo que pegou a unha e construiu o que a gente tem hoje de movimento intersexo no Brasil, né? Não, nunca imaginei naquele momento que depois eu ia ser a primeira parlamentar intersexo das Américas, né? Você nunca Maravilhoso. Sim. pensa. Como, como, Imagina. como diz uma global aí, sua vida deu uma volta 360 graus, né? Exatamente, 360 graus. Entendeu? Salário na Globo, aquela, né? Eu venho da Suzana Vieira agora, né? Aham. Falar, eu saio de casa sem nada, sabe? Só com o talento, a beleza, o carisma. Ah, Ai, mas foi bem isso. E aí a intersexualidade veio o movimento intersexo, e isso já na vida adulta, né? E interessante que descobri que eu era intersexo junto com a minha iniciação no candomblé, foi tudo mesmo momento, assim, né? É, me impulsionou a transicionar de novo, né? uhum. Então isso fez com que falasse, não, agora já deu. Assim, já sou intersexo, já, sabe? Uhum. Pra que ficar nessa ficção, Sim. né? Que Porque tá no sendo imposta a fundo, você, né? porque no fundo é uma grande ficção, né? Violenta, inclusive. Então a gente, eu lembro que eu conversei também com uns ativistas intersexo, a gente falou, não, a gente precisa se agrupar, fazer uma associação, aí a gente fez a Associação Brasileira Intersexo. Depois teve um desdobramento em outra instituição, hoje tem duas, né? Hoje tem a Intersexo Brasil também ajudei a fazer a Intersexo Brasil. Enfim, eu sou meio parideira, assim, de movimentos, né? Gosto de ajudar movimentos a crescer, assim, ajudei muito a rede estadual de adolescentes e jovens vivendo com HIV, a rede de pessoas vivendo com HIV, nacional também. E fui indo, assim, né? Fui nessa toada, né? Não foi fácil, tá? Não foi nada fácil. Mas a Nossa, quando você gente. fala assim, eu não sei é, como você deu conta de tudo isso. É muita informação assim para pouco tempo. É um período assim de tempo para digerir todo esse material, tudo que aconteceu. Feitiçaria. Feitiçaria, né? Só feitiçaria mesmo. É, não pode ser. Feitiçaria, conversa com os guias, com os orixás, porque nós Isso. humanas assim não damos conta de Foi processar tudo tudo isso. feitiçaria, gata. Demais. Eu, muito macumbeira, mesmo. Tem um, eu vi você agora no debate do novo livro da Butler, né? Você citou a Butler. É. É, e a gente trouxe alguns trechos assim do artigo dela que saiu em outras palavras. E acho que um vai muito no sentido que você estava falando agora também, da ficção, né? Que é isso, o gênero é ficção, mas ao mesmo tempo é uma ficção que é bem material. Bem Tá aí, material. Aham. né? Pessoas Existe. morrem, pessoas, né? Por causa disso. Então, tem um pedaço aqui desse texto que acho que é ótimo. A gente sempre traz também um textinho para ler, assim. Muito preciado. A Amanda não Sim, aguenta é. mais falar do preciado. Não, não é que não, ela é pastora de Eu sou preciado já. preciadista. É, Meu Deus. olha só. Não, o novo livro tá demais. Disforia Mundi. Tá demais, tá demais. Mas vamos lá. Também as formações nebulosas na cabeça das pessoas são sublimações necessárias de seu processo de vida material. Na verdade, aqui ela está citando Marx, naquele Ideologia Alemã. É. Uhum. Aí ela vem. Em outras palavras, a alegação de que gênero é ideológico é sua própria formação ideológica, composta por um conjunto próprio de crenças, incluindo um ataque a uma formulação nebulosa que essas pessoas tomam como real, muito embora ela tenha emergido, digamos, de seus próprios cérebros. Ou seja, ela está falando dessa ficção, desse imaginário, de como combater esse imaginário conservador, né? E como essas fantasias operam, sejam nesses corpos conservadores ou na gente, né? Enquanto movimentos assim contra-imaginários. Então, assim, acho que seria legal também ouvir falar agora um pouco sobre como
você está vendo já por ser parideira, né? De vários movimentos. É isso, gente. Tem pessoas que estão mortas por aí, vagando, né? Ainda achando que a Terra é plana, e tem pessoas que estão gerando vida para todo lado. Sim. E como que na atuação política, assim, né, partidária, principalmente agora, como é que você está vendo esse momento? Porque a gente vê também, por exemplo, Safatli lançando um livro novo e falando assim, a esquerda morreu, num sentido de que não consegue mais denunciar. No sentido, mas o sentido, eu gosto desse sentido da crítica, que é assim, no sentido que a gente não está conseguindo enunciar soluções. E eu gosto do Safatli, tá? Inclusive, ele é pai de uma criança, de um adolescente trans, uma Ah, coisa é? assim, de uma Eu pessoa acho que no trans novo livro dele adolescente. está entrando um pouco nessas questões de gênero também, eu preciso ler. Ele tem sido um grande aliado da. Tem falado que a heterossexualidade é uma ficção, blá, blá, blá. É... Mas ele Só traz esse também. título aí que eu não gostei. Do qual? Foi a A esquerda chamada, né? morreu, é. Foi a Ah, não, isso chamada foi pro... na verdade um recorte É, de um texto antigo dele, mas é a crítica que ele vem fazendo à esquerda, que faz algum sentido, que é assim, a gente está se vendendo demais, né, ao centro, à direita, na história da governabilidade, né, da frente ampla, até onde vai essa amplitude, o que que a gente precisa conservar, porque se você for ver, por exemplo, agora Portugal, né, extrema-direita cresceu, direita eleita como parlamentar em Portugal, né, e a esquerda estava com o governo na mão, perdeu por um vacilo com o primeiro-ministro de lá. O bloco esquerdo em Portugal cresce um pouco, mas Não, diminuiu demais. o pessoal também cresce pouco. Perto do que a potência que a gente enquanto esquerda cresce pouco, certo? Por que será isso? Assim, o que que falta? Será que falta a gente ser, já botando hipóteses assim, será que falta a gente ser mais direta? Superar assim politicamente correto e falar das coisas como elas são? Será que a gente está preso em um certo no que a gente chama de governabilidade, mas que também é uma cis-heterocorporatividade, uma coisa de corporativismo político. Provocações, assim, para você dar pra gente possíveis soluções que vêm dessa tua trajetória tão complexa, assim, para esses momentos que a gente passa. A gente está sob ameaça de voltar Bolsonaro, voltar Trump, né? Sim. Como é que a gente faz? Eu acho que você fez uma pergunta que eu poderia fazer uma tese de doutorado, sim. tá? Mas não vou fazer, tá? Porque meu doutorado vai ser sobre HIV, vai ser outra coisa. É na antropologia, inclusive. Mas isso daí, inclusive, é da economia política também. O que eu acho é que também fizeram com que nós, LGBTQIA+, e mulheres também, fôssemos colocadas num lugar, ou colocadas, como queiram, num lugar, vocês vão discutir essas pautas, né? Então, você vai discutir a pauta racial, vai discutir a pauta não sei o quê, lá, a cultura, e deixa que a economia, as coisas, né, mais materiais, mais estratégicas para a política global, deixa que nós, os homens cisgêneros, heterossexuais e mais velhos, né, E brancos. e brancos, com mais de 40 anos, nós vamos tratar. Nós temos a maturidade, parará, parará. Sendo que não é isso, né? Eu mesma, no meu mestrado, no meu mestrado em Ciências Sociais, eu fiz uma matéria de economia política, né? Ou seja, é, nós temos essa capacidade, inclusive como parlamentar, né? Eu gosto muito quando a Duda Salabert fala isso, né? Enquanto parlamentar, é óbvio, é por óbvio que eu vou tratar da dignidade da minha população, isso é Sim. óbvio, Começa né? por aí, né, Começa gente? por aí, e como das outras populações oprimidas, mas eu também tenho condições de falar sobre economia, eu também tenho condições de falar sobre orçamento, de fundo público, etc. Uhum. E aí, nós entramos nesse debate, porque eu acho que nós estamos num cenário mundial muito complicado, né? Porque antes pelo menos você tinha até 88, 89, você tinha dois grandes blocos mundiais. Você tinha o socialismo real, que podia ter mil defeitos, inclusive na nossa pauta era, né? Sim. Leste europeu e União Soviética não foi tão exemplares, Sim. digamos assim, nos direitos das mulheres ou nos direitos das LGBTs, né? É importante Sim. fazer esse balanço. Mas você tinha a perspectiva mundial das lutas, etc., de que poderia mudar o sistema econômico. Hoje, na hegemonia, né, falando em Gramsci aqui, né, na hegemonia do pensamento mundial e a mídia
e a própria academia também teve uma época que entrou muito nisso, é de que não tem mais essa possibilidade. O muro de Berlim caiu, acabou o socialismo, deu tudo errado, fim da história, o neoliberalismo, privatizações, acabou, né? E isso foi trazendo o quê? A distopia. Então você olha aí no cinema mesmo, né? Uhum. É só distopia, distopia, fim do mundo, distopia, distopia. Pouca utopia. Sim. Tem um ou outro, né? Uma Wakanda da vida, A tal, gente consegue imaginar o fim do mundo, mas não o fim do não o capitalismo. fim do capitalismo, ou não o fim dos sistemas estruturais de opressão, enfim. Então, eu acredito que isso contaminou também a esquerda, por óbvio, por uma situação muito complicada mundial. E aí eu acho que o grande incremento que a esquerda não conseguiu acompanhar foi a importância que o debate cultural ganhou, não porque a extrema-direita quer fazer massa de manobra ou quer fazer cortina de fumaça, eu odeio esse termo. É porque eles entenderam que era pelo debate cultural que eles iam impor os aprofundamentos econômicos que eles querem fazer, Sim. para expropriar mais. Então, ou seja, é importante para eles ficar falando que sobre o racismo indígena, por exemplo, né, ficar espalhando essas ideologias para poder invadir as terras indígenas, para ter mais lucro, para ter mais terra, mais, Sim. mais expropriação, né? A Nancy Fraser fala disso, né? Que chegou uma hora no neoliberalismo que não dá para ser liberal clássico, porque você vai ter que expropriar terra de gente, de povos, de indígena. Você vai ter que fazer genocídio na Palestina. Você vai ter que fazer matar pessoas negras no Guarujá, como está acontecendo Seu agora, projeto funcionar. para esse projeto funcionar e ter controle populacional de uma população, que é a população negra. Então essas coisas vão acontecer, né? E você precisa botar em disputa, né? Tanto quem fala não vai dar para todo mundo ficar bem, como quem fala não vai dar. Então vamos matar. Que é o que a extrema-direita faz, o nazismo, o neofascismo faz, né? Então, isso está acontecendo agora no mundo, né? E eu acho que a esquerda, no geral, inclusive a extrema esquerda, tá? Vou fazer uma cutucada tanto na esquerda legalista, etc., né, reformista, né, que quer fazer coalizão, como na esquerda radical também. Não conseguiu saber como é que vai lidar com a extrema-direita atual. Não sabe. Não sabe nada de Deep Web, tudo anacrônico, tudo assim. Agora você pegou no tema dela aqui. Olha, Sou você programadora, né? sabe, você é Ai. programadora, mas você sabe, a esquerda está preparada? Nossa, Não longe. está. Longe. A esquerda acha, só um parênteses, essa parte que é uma coisa que a gente precisa falar, que a gente pegou assim o ponto agora da tecnologia ao ocupar a Big Tech com conteúdo nosso. Gente, não é isso. Não é por aí. Não é por aí. Não é ser influencer, né? A gente precisa ir muito além, a gente precisa fazer nossos meios de comunicação digitais. Por que que a gente, nesse primeiro governo Lula, que estava a crise do Twitter, com o Elon Musk assumindo e gerando toda aquela crise na plataforma, por que a gente não desenvolveu com software livre uma ferramenta de comunicação em rede? Por que que tem EBC, televisão nacional, e não tem uma rede social que a gente produza lá no... Mas uma EBC também que não peita a Globo, Não por exemplo. peita, mas por exemplo, porque a TV também, né? É, Vamos combinar. é. Então é isso, né? Não entendeu ainda, né? O potencial toda a tecnologia. As conversas que a gente tem, até dentro de partido, em movimentos, são super incipientes também, super iniciais, né? Tipo, me ajuda a usar o celular. Uma vez eu Eu ajudei. sou dessa, inclusive. Uma vez eu ajudei o Jean Willis, a configurar o celular dele, porque ele estava com algumas configurações ativadas do Google lá, que em uma época estava super polêmica, assim, que era possível espionar celulares através delas, mandar informações para o Google, etc. Então, assim, essa configuração básica de celulares dos nossos parlamentares, nossas pessoas que estão na esquerda, tal, nem acontece. Então, é óbvio que isso vai ser usado, né, como foi no vazamento também do Outlook lá da Dilma, etc. Então não tem, né? BIM no computador do Flávio Bolsonaro. É. Aliás, do Carlos. Não, ali foi outro nível já. É. O software espião de Israel, essas coisas, né? Aí já é um nível
de usar realmente a ferramenta com essa intenção criminosa e tal. O outro é mais assim de ignorância mesmo, né? Não tem a formação básica na tecnologia, a gente não consegue fazer isso e, portanto, fica nas eleições depois correndo atrás, né? Tentando É, nas eleições competir com a própria Big Tech, super alinhada ideologicamente com a direita e extrema-direita, porque as pessoas que trabalham na Big Tech também são de direita, também são. também são homens, também, né? Fazem É, parte da cis-heterocorporatividade. E. tem uma raça em geral, né? Hum, Aham, aham. São mais brancos, principalmente no Brasil. E tem uma outra coisa, né, que é a religião, né? A gente tá num momento de desesperança, como eu falei antes. sim. O que que dá esperança? A religiosidade, muitas Uhum. vezes, né? Alguns sociólogos têm falado, né, da remagicização do mundo, né? Uhum. O Weber falava muito do que o mundo perdeu a mágica e se tornou racional, né? O Marx dava né, os marxistas depois deram uma batida nele nisso. Mas é, toda essa ideia que se tinha, né, ai, foi se perdendo a magia do mundo para uma evolução para o racional, não sei o que, isso tudo acabou, meus amores. Uhum. Mesmo se estava certo, estava errado, não sei. Eu sei que hoje as pessoas se movem pelo quê? Pelo quê? Pela religião. Então, inclusive eu. Sim. Inclusive eu. Inclusive eu. O assunto que mais surgiu no Então, podcast foi essa relação gênero-religião. gente, a marcha transmasculina começa como? Começa com Padê Prechô. Maravilhoso. A marcha das mulheres negras começam como? Com as Iás lá na frente. Os Yalorixás lá na frente, né? Uma série de coisas, né? Seja também o MST, maior movimento social hoje organizado no país. Começa com a mística do MST, que tem missa, que tem uma série de. Então, Uhum. assim, uma parte da esquerda não entende isso ainda. E se perde nisso e não consegue dialogar com as expectativas e os pedidos de socorro de uma população, né? Não estou falando dos 15%, 20% da população que já foi com Bolsonaro, já era, já Uhum. tem ideias neofascistas. Estou falando do resto, dos Sim. 75, 80% que está em disputa. Essas pessoas, elas vão se mover, não só, também vão se mover por programa. Também vão mover por questões do seu dia a dia. Pra Estão Depois que mudou a passando realidade. fome. fome, Vai ter escola pro meu filho? Sim, vão. casa. Vão se mover por isso. Claro, óbvio, pelas condições materiais. Esse é o ponto um. Tanto que eu nem perco tanto tempo, mas assim, é o ponto um esse, óbvio, Uhum. né? Mas o fascismo dá a resposta para esse ponto. Ele fala, você tá passando fome assim porque o vagabundo, não sei o que, lá das quantas, tá Uhum. roubando, tá não sei o que, tal. E aí as pessoas acreditam nele Não, e posso ir e além? buscam esse caminho. Uhum. A gente tem que apresentar outro. Olha, não é por causa disso, mas na linguagem dela. Não numa linguagem, olha, Uhum. o PIB, não sei o quê, a mais-valia, a pessoa fala, que é É, isso, sabe? Eu tô No passando máximo fome entende o aqui, Pix, né? O Pix entendeu? entende, O né? Posso Pix usar dinheiro. entende, porque usa, sabe? Mas eu acho que a gente precisava ser mais Bell Hooks, mais Paulo Uhum. Freire, mais uma Sim. coisa assim, Mais lúdica também, mais né? lúdica, mais didática, A gente fez mais os memes da radical campanha do talvez, Boulos. mas Os memes têm essa é, capacidade de furar bolha, né? Porque o meme ele é. pega aquela coisa tosca, aquela coisa realidade assim bem, né? E pegar pela emoção as pessoas também. E eu tô sendo bem leninista, assim, louca. Lenin falava isso, né? Conquistar corações e mentes. Eu acho que nosso bom velhinho não falava o coração antes, à toa, Uhum. né? E tem um filósofo egípcio do, do Alto Egito, inclusive, de 1000 e poucos anos, 2000 e poucos anos antes de Cristo, que é o Amenemop. Amenemop, o nome dele. Que ele falava o quê? Que a razão, ela só funciona junto com a emoção. E na cosmologia egípcia, você só conseguia construir o pensamento através da junção das duas coisas, Que legal. da razão e da emoção. Uhum. Nós ainda temos uma esquerda racional, Sim. infelizmente. Acho que talvez não no dia a dia, mas o politicamente correto também deixa a gente Não, expressar acho que tudo não muito. é Não? questão de politicamente correto, é Não? questão de
programa mesmo, de abordagem, de comunicação com as massas. Entendeu? Não dá mais pra gente continuar nesse modelo tão racional e não conseguir conquistar emotivamente as pessoas, assim. Eu tô pensando muito nisso ultimamente, porque as pessoas precisam de um sentido. Uhum. Por isso a esperança, essas coisas, né? É muito importante. A fé, seja Uhum. no que for, né? Para as pessoas pensarem, poxa, eu tô tão na merda, não vou me agarrar em quê? Se eu for agarrar em alguém que fala, olha, que tudo vai ser difícil, porque também eu detesto isso. A esquerda fala, não, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, vai ter que se organizar, vai ter que lutar, vai ter que pegar em armas, que a pessoa já tá com fome, ela se assusta com aquilo. Então, o foda é que eles têm a solução Ela fala, fácil, meu né? Deus, eu tô com A fome. gente Não, você tem que trazer para aquela realidade uma série de coisas. Então, eu acho que também tem a ver com isso. Por óbvio, só para fechar, porque tá faltando pouco tempo, né? Eu acho que a questão da governabilidade, ela sempre foi um problema, principalmente para nós LGBTQIA+. Eu não esqueci, tá? Que em 2012 o Feliciano se transformou em presidente da Comissão de Direitos Humanos no governo Dilma. Sim. E depois a própria Dilma se lascou, o perdão da má palavra, foi, né, injustiçada, sofreu machismo, misoginia, uma série de coisas, de violências, num golpe institucional em 2016, que essa governabilidade não deu conta. Sim. Então, como uma cientista social, eu digo, olha, eu já vi essa história de deixar correr solta a extrema-direita, ganhar uma comissão aqui, ganhar uma comissão ali, né? Comissão de Educação com Nicolas Ferreira, o que é pelo amor de isso? Deus. Sabe? Pelo amor de Deus, não pode deixar uma coisa dessa. Ai, não, mas a gente consegue contornar com não sei o quê, pra ficar na mão do Lira. Então, Ajudou assim, muito. que governabilidade é essa, meu Deus do céu? Né? Papes Lula, pelo amor de Deus, amor. Salva nós, eu fiz o L. Falta uma visão que tem que ir para além dessa gerência, né? Porque senão ela pode se virar contra. É. Acabar com tudo isso aí. Não, calma. Bom, pra Vamos gente se organizar para conseguir acabar com tudo isso aí pela É. esquerda, por um projeto mais humanizado. Pra gente encerrar, É. e inclusive indo nesse caminho do lúdico que a gente estava falando, a gente sempre pergunta para as pessoas que vêm aqui sugestões de filmes, de livros, de coisas que mexem com você, que você acha que todo mundo deveria saber. Bell Hooks, tudo sobre o amor. Falei. Maravilhoso. É, para mim, o melhor. Leia Bell Hooks. O que você tá ouvindo de música? Sei lá, Ai, uma coisa que chamou a atenção aí. não, vocês vão me julgar, meu amor. Vamos jogar. Não, a Débora veio aqui e falou que tá ouvindo Bad Bunny. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu Aí, tô ouvindo muito K-pop ultimamente. Ai, que legal. É Minha muito mãe é fã de divertido. K-pop, aí eu acabei pegando. o fenômeno carona. mães. Mães de são K-pop. fãs de Eu tenho K-pop. uma mãe de Ela uma tá... amiga minha que foi pra Coreia do Sul Minha pra mãe é ver do os negócios de fandom. K-pop. A Giza é do fandom. Nossa, olha aí. Esquerda brasileira, virou ARMY. aprenda com o K-pop. Virou né? ARMY. E elas são, assim, guerrilha digital. A gente tem que começar a fazer as dancinhas da esquerda. É. Isso aqui é TikTok. Mas eu gosto também muito do Tecno Melody, porque meu namorado é do Amapá, o Alex, então Que demais. tenho ouvido muito direto à Tecno fonte. Melody. E o pop bom, velho de sempre. Fã incondicional para sempre, desde sempre, de Whitney Houston e Erykah Badu. Essas daí Que são demais. minhas divas. Nossa, Badu, bruxa. Nossa, Erykah louca Badu demais. bruxa. É isso. Muito Boa, bom. muito bom. Obrigada, Carol, Acabou. pelo seu Queria tempo falar aqui de com a mais uns 10 gente. temas, mas é isso. Ela vem nas outras temporadas. Ah, é? Eu posso, isso é. me chama. Aham. Já como vereadora. Como vereadora, Não posso ser vereadora já. pré-candidata já, hein? Sim, vamos lá. Obrigada, Carol, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Obrigado demais. E esse foi mais um Entre Amigues. Importante também pensar para vereador. Como é que você vai, né? Quem que você vai eleger? Você vai considerar essas categorias todas que a gente está trazendo? Vai ser projeto? O que você vai fazer, né? Então, pensa sobre isso. Vereador, muito importante, né? E esse foi mais um Entre Amigues. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Ai, muito bom. Arrasou.